Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O setor automotivo cresceu em 2023 e segue em alta no início de 2024. Um levantamento da B3 com base no Sistema Nacional de Gravames mostra que o número de veículos financiados no Brasil cresceu mais de 21% nos 3 primeiros meses desse ano, na comparação com o ano passado. Apesar do otimismo dos consumidores, o financiamento pode esconder aí armadilhas como taxas extras e cobranças indevidas. Por que o número de veículos financiados aumentou? Como analisar uma proposta de financiamento e os cuidados para que a compra parcelada não se torne um super endividamento. O JR 15 Minutos de hoje discute esse tema com a economista e coordenadora do curso de economia do INSPER, Juliana Inhas. Bem-vinda ao nosso podcast, Juliana. Oi, Celso, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Quem me acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Emerson Ramos. O Emerson, após um período complicado aí durante a pandemia, o setor automotivo vem se recuperando bem, né? Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, Juliana. Celso, os números apontam um mercado em crescimento. No ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, foram quase 2.200.000 veículos leves novos emplacados, uma alta de 11,3% sobre o ano anterior. E neste ano, o segmento continua aquecido. Detalhando um pouco mais os dados da B3 que você citou na abertura do podcast, entre janeiro e março, 1.650.000 veículos foram financiados. Neste mesmo período do ano passado, foram 300.000 unidades a menos. Juliana, a redução da taxa Selic, que hoje é de 10,75% ao ano e que vem caindo a cada reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, explica esse otimismo dos consumidores? Oi, Emerson. Um prazer falar contigo também. De fato, a taxa de juros em queda, ela ajuda bastante a explicar um pouco desse otimismo, né? Na verdade, quando a taxa de juros está caindo, é o que a gente tem visto aí desde o meio do ano passado, os consumidores entendem que os custos de financiamento estão menores, então, num cenário em que a economia voltou a crescer, ainda de fato de uma maneira bem tímida, mas a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, então dentro de um cenário de uma recuperação ainda que leve, a queda da taxa de juros ela faz com que as pessoas comecem a pensar cada vez mais em se programar e planejar, né, esses consumos, esses financiamentos, tentando aí fazer com que aquela possibilidade de comprar o automóvel, de fazer algum outro tipo de gasto maior dentro do orçamento possa ser antecipada. Então a queda da taxa de juros favorece sim esse cenário, mas não é o único elemento. A taxa de desemprego muito baixa, refletindo aí um aumento da renda e uma taxa de crescimento econômico ainda que pequena, positiva, também tem impactado e feito com que a gente tenha aí um aumento do número de financiamentos, do volume de veículos demandados e naturalmente esse efeito muito positivo no mercado. Agora, Juliana, mesmo com a Selic em queda, a taxa ainda é elevada para o financiamento a longo prazo. Ainda é preciso cautela aí na hora de contratar esse tipo de crédito, né? A taxa de juros, apesar de estar em queda, ela realmente ainda é muito elevada. A gente está falando de um custo aí de financiamento elevado, né? A gente olha a taxa básica, essa taxa ainda alta. Existem, é óbvio, perspectivas de queda ainda maiores, mas a gente continua com uma taxa alta. E o que vai realmente impactar o consumidor é uma taxa praticada pelo mercado e essa sim também continua muito alta. Então as pessoas têm que também tomar bastante cuidado, porque não é porque a taxa de juros está em queda que qualquer financiamento continua ou se tornou factível, né? Alguns se tornaram de fato factíveis, mas ainda uma parcela da população sofre bastante com o pagamento desses juros quando vai financiar algum bem ou comprar, fazer algum tipo de serviço que possa ser financiado. Juliana, segundo a B3, do total de 1.600.000 veículos financiados neste ano, 17,5% são veículos leves, 10,5% são pesados e as motos representam 33,9%. O crescimento de atividades por aplicativo, seja para o transporte de passageiros ou de mercadorias,
ajuda a explicar esse aumento? Emerson, a gente vê realmente nos últimos anos um aumento do consumo, né, da demanda por veículos leves, em alguns casos, né, e acho que esse número que você nos traz do aumento aí de financiamentos para motos também reflete muito esse novo momento e esse novo perfil da economia brasileira, né? É um perfil, inclusive, que conversa muito com uma mudança muito comportamental do brasileiro, né? Então, muitas pessoas hoje já entendem que ter o automóvel próprio não é o interessante, porque os custos, como nós sabemos, são muito elevados, né? Não é só o custo de se financiar, mas tem todo um pacote, né, de custos e desembolsos que acontecem a partir do momento em que você adquire um veículo. Muita gente entende que economicamente isso não faz sentido. Então, isso estimulou bastante o crescimento no caso do mercado de carros de aplicativo, fez com que a gente tivesse cada vez mais demanda por esses financiamentos. E o interessante é que o perfil do automóvel explica muito esse comportamento, né? A gente não está falando de financiamentos no geral para automóveis de luxo ou automóveis esportivos, a gente está falando realmente de automóveis, nesse caso, para transporte de passageiros. No caso das motos, isso também reflete muito um novo momento da economia brasileira. Desde a época da pandemia, a gente viu um crescimento, aliás, muito mais acelerado do que já víamos antes, do número de serviços de entrega, e isso fez com que a gente tivesse um mercado cada vez maior. O brasileiro se acostumou, né, com esse cenário em que ele pode fazer as suas compras, pedir entregas rápidas, e isso tem estimulado muito esse mercado. Então, hoje a gente vê, inclusive, um crescimento muito grande da empregabilidade dentro tanto desse setor de transportes por aplicativos, mas também do setor de entregas. Agora, analisando o cenário econômico atual, com quedas consecutivas da Selic também já projetando o futuro, para quem pensa em financiar um veículo, esse é um bom momento ou é melhor esperar? Fatores externos como o prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, as eleições americanas, elas podem influenciar na nossa economia? Podem influenciar sim, Celso, e na verdade influenciam diretamente, né? A gente tem visto aí períodos em que a taxa de câmbio especificamente sobe muito, refletindo bastante essas conexões, né? Aumento da incerteza externa, a dúvida se a economia americana vai conseguir, né, reverter seu aperto monetário, baixando taxa de juros. Então a gente tem vários elementos que sim impactam a economia brasileira. Nesse caso específico da sua questão, que olha para financiamento de veículos, o que faz, né, as características ou os elementos que empurram bastante a economia para um aumento desses financiamentos, como nós já falamos aqui, são aqueles ligados tanto ao acréscimo e ao crescimento da renda, ao acréscimo de atividade econômica ou o custo do financiamento que é dado pela taxa de juros. Esses dois elementos, nessas duas variáveis, elas são fortemente impactadas por eventos que acontecem fora das nossas fronteiras. Então, a gente vê, por exemplo, eu mencionei há pouco a taxa de câmbio muito mais sensível a efeitos ou a eventos externos. Essa taxa de câmbio cada vez mais alta faz com que a gente tenha uma pressão muito maior, por exemplo, sobre a taxa de inflação, dado o tamanho da nossa dependência dos importados dentro da economia brasileira. Então, essa demora que a gente deve enxergar aí, maior do que o previsto, para que a taxa de juros fique mais baixa, mantém um custo de financiamento relativamente elevado ainda daqui para frente. Então, respondendo à sua primeira pergunta, para quem precisa comprar o automóvel, deseja comprar um automóvel, o ideal é que faça aí as contas e pense o quanto que essa decisão poderia ou não ser postergada. Para quem vai comprar um automóvel porque tem uma necessidade, precisa comprar esse automóvel agora, as taxas já estão mais baixas e o consolo que podemos, né, oferecer nesse caso falou, olha, você vai estar pagando menos do que você pagaria há um ano. Mas para quem puder esperar, o ideal é aguardar mais um pouco, ter taxas de juros um pouco mais baixas para conseguir pegar financiamentos aí que sejam mais plausíveis, mais factíveis, em específico dentro do perfil de rendimentos desse possível consumidor. Juliana, é importante que o consumidor fique atento às modalidades de financiamento. Elas têm taxas e condições diferentes?
e como são diferentes, né? É importante não só, inclusive, olhar para as modalidades, porque a gente sabe que isso impacta bastante no tamanho da parcela e, é óbvio, nas condições mesmo de pagamento, na possibilidade de pagamento, mas é importante também que esses consumidores fiquem muito de olho nas instituições. A gente tem visto no mercado alternativas com taxas muito diferentes, né? Então, é óbvio, a gente vai muito dificilmente conseguir uma taxa de juros para financiar um veículo perto da taxa básica de juros, mas a gente já viu casos em que as taxas praticadas chegavam a ser 6 vezes, 5, 6 vezes o valor da taxa básica. Então, é importantíssimo que as pessoas que desejam fazer esses financiamentos procurem e façam pesquisas no mercado para ver quais são as instituições que oferecem taxas que sejam factíveis, né, que sejam plausíveis dentro desse cenário e que ofereçam também boas condições, né, de pagamento. Outro ponto que o consumidor deve ficar atento são as taxas extras que podem ser incluídas no contrato. É importante ler com detalhes e entender claramente o que está sendo financiado, né, Juliana? Perfeito. As letras miúdas dos contratos precisam ser lidas com muita atenção, porque são várias taxas. Às vezes a gente olha, né, a taxa do financiamento, aquela que aparece como a taxa que parece que a gente vai pagar, mas ali em cima dessa taxa começam a se embutir outros tantos custos que aí sim tornam muitas vezes o financiamento inviável. Então as pessoas elas têm que olhar de fato, não a taxa que está ali, né, Celso, dentro do contrato, como se fosse a taxa efetiva, mas aquela taxa que realmente elas estão pagando. E para entender isso, precisa ler muito bem o contrato, precisa ter muita atenção em cada uma das cláusulas, levando em consideração, inclusive, quais são os custos caso nós não consigamos fazer o pagamento de uma parcela num determinado mês. Porque esses juros também, né, essas multas que incidem sobre eventuais atrasos, elas, no geral, também conseguem colocar aí o consumidor numa situação financeira um tanto mais delicada. Agora, Juliana, uma opção para quem não tem tanta urgência. Os consórcios são uma boa opção? Celso, o consórcio foi no passado uma opção muito acionada pelo brasileiro, em específico quando a gente não tinha um mercado de crédito tão desenvolvido, inclusive concorrencial como a gente tem hoje, né? Não é um mercado extremamente concorrencial, mas já melhorou muito dentro do que nós já tivemos. Os consórcios, eles podem ser opções interessantes em casos muito específicos, casos em que as taxas realmente, no geral, são mais baixas, mas o consórcio, ele tem, no mínimo, 2 características que aqui eu vou ressaltar, existem outras tantas, que também podem fazer com que ele seja viável ou não. Uma delas é o prazo que as pessoas, no geral, esperam para ter aquele bem, no caso aqui da nossa conversa, o automóvel. Elas precisam ser contempladas. E para elas serem contempladas, ou elas esperam serem sorteadas, e aí isso faz com que elas já estejam pagando alguma coisa que elas ainda não têm acesso, ou elas precisam dar uma entrada muito grande para conseguir fazer a aquisição da carta de crédito, o que no geral também faz com que elas deixem de ganhar recursos desse capital que poderia estar, por exemplo, investido em alguma outra coisa, rendendo aí alguma coisa perto do juro básico da economia. Juliana, mesmo que seja inviável para muitas pessoas, a gente sempre alerta que o melhor cenário é poupar e comprar à vista. Nesses casos, o poder de barganha do consumidor aumenta consideravelmente? De fato, Emerson, se as pessoas puderem esperar para comprar, então elas fazem a sua poupança, guardam o seu dinheiro e aí fazem a aquisição quando tiverem o valor ali do automóvel, ganha-se realmente bastante poder de barganha, você consegue não se endividar e inclusive tem espaço ali para os custos que vêm pós-aquisição, né? Que são custos relativamente pesados, né? IPVA, tem que pagar estacionamento, combustível, lembrar que tem manutenção que precisa ser considerada, multas eventuais, então são custos altos. Agora, infelizmente, a gente tem ainda no Brasil uma condição econômica que não permite que a maior parte da população consiga fazer essas grandes poupanças e as pessoas, no geral, tentam se programar e se forçam a pagar parcelas
e aí dá aquele famoso jeitinho, né? Vai buscar outras fontes de renda. Então, para muitos ainda, a única opção para ter um carro é fazendo esses financiamentos ao longo do tempo. Mas quem puder, é uma ótima alternativa, guardar o dinheiro e dar uma esperada aí. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação e as informações da economista e coordenadora do curso de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Obrigado, Juliana. Obrigada, Celso. Um abraço a você, ao Emerson e a todo mundo que está aqui no nosso podcast. E agradeço também a participação do repórter da Record, Emerson Ramos. Emerson. Obrigado, Celso, e agradeço também a Juliana pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.